E chegamos ao fim da fase do Chip Zdarsky com a edição número 157, revista principal do Batman, finalizando inclusive o arco da Dian City. Zdarsky então traz um pouco aí do que ele acha do Batman, fala sobre a questão de erros e assim por diante, e traz uma trama que eu achei que pega bem no massa velho, bons momentos de ação, principalmente por causa do desenho do Jorge Menez. Batman 157, além de contar com o roteiro do Chip Zdarsky, tem os desenhos Jorge Menez, Tony S. Daniel, cores por Tommy Morrow, letras por Clayton Collis, assistente associada Jessica Burby e o editor da linha é o Rob Levin. Lembrando que caso você queira adquirir esses quadrinhos importados, você pode fazer através da Comics Signature, uma loja brasileira especializada em venda de quadrinhos importados, inclusive as famosas single issues, as mensais. Dá uma olhadinha no site deles lá, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Agora eu vou fazer o resuminho deste quadrinho, né, um resuminho bem superficial com spoilers, pra gente poder fazer aqui a resenha com mais detalhes, né, pra quem não leu o gibi. Mas sempre lembrando, é importante você ler o quadrinho, ver as suas perspectivas para saber se realmente é bom ou não. Não adianta ficar assistindo um videozinho no YouTube que você não vai pegar nada realmente do que é o trabalho, meus amigos. Vai por mim. Então leia, quando tiver oportunidade, por favor. Mas bora lá pro resumo e depois a resenha. A história começa com o Batman perseguindo o vilão Leonard com seu Batmóvel. Ele precisava impedir que o russo levasse as informações coletadas dos Estados Unidos a fim de impedir uma terceira guerra mundial. Enquanto isso, o prédio da Enigma Tech estava destruído por uma explosão. A polícia tentava acessar o prédio para verificar se havia algum sobrevivente, mas o comissário Savage impedia que sua equipe tivesse acesso ao local. O Chapeleiro Louco aparece destacando que havia ajudado a desarmar algumas bombas, mas ainda assim parte delas foram ativadas, atingindo o local onde estavam o Charada e o Gordon. Enquanto Leonard estava voando seu jatinho, Batman consegue acessar o avião e destruir parte dele. Ele pouco a pouco vai acabando com os capangas de Leonard, mandando que a equipe levasse o avião de volta para Gotham. Enquanto isso, o Comandante Estrela estava em Gotham, ajudando a fomentar os fanáticos a se rebelarem contra a estrutura de poder, destacando sobre as ordens socialistas que Gotham estavam sofrendo. Estrela pega como exemplo a CEO da Enterprises, como uma das propagandas do socialismo da cidade. Enigma estava consciente novamente, com raiva de Gordon. O ex-policial deveria ter ficado sob seu controle, não deveria ter se rebelado e saído de seu plano. Antes que pudesse fazer algo pior contra Gordon, o prédio onde estavam colapsa mais um pouco. Batman continuava sua luta contra os capangas de Leonard, tentando evitar que alguma tragédia acontecesse pelos seus atos. Ele consegue aparar as balas do russo, mas elas atingem Leonard e parte do controle da cabine do avião. Leonard explica que suas intenções de promover o caos em Gotham eram uma espécie de propaganda que a Rússia buscava para mostrar o horror que era os Estados Unidos, uma cidade que representava tudo o que havia de errado com o país. O russo acaba morrendo enquanto pouco a pouco o avião começa a descer descontroladamente. Batman pede para que Bullock liberasse 5 quadras de Gotham, tentando assim evitar uma tragédia. Mas o comissário Savage nega o pedido. Entretanto, Bullock resolve ignorar as ordens e ajuda o Homem-Morcego. Batman então começa a executar seu plano. Ele precisava cortar as asas do avião usando explosivo e as armas de fogo dos capangas russos. O avião então começa a cair enquanto o Homem-Morcego está em cima dele. O pouso forçado acontece bem no centro da cidade, onde estavam ocorrendo os protestos do Comandante Estrela. Batman consegue pousar o avião e logo entra em combate com o vilão. Enquanto isso, vemos o Charada lutando para se manter vivo e se segurando no prédio, mas pouco a pouco ele vai cedendo. Cabe agora salvá-lo. Enquanto destaca o Charada que, por mais que tenha feito algumas decisões erradas e não tenha sido uma boa pessoa, ele ainda estava tentando fazer o seu melhor. A luta de Batman contra o Comandante Estrela continuava com o Homem-Morcego ressaltando que ele sabia que o Estrela era o KGBista disfarçado. Tudo que o vilão tinha feito na cidade, a tentativa de rebaixar o trabalho humanitário de Bruce, deixou nosso protagonista realmente irritado. Ele desconta toda a sua raiva na luta contra o KGBista, cortando sua mão que havia sido reimplantada pelos russos e socando ele. Mas Batman percebe que essa era a mensagem errada que estava passando para o povo de Gotham. Ele tinha conseguido a vitória, mas ainda assim não parecia que isso tinha acontecido. Uma semana depois, Bruce finalmente vai até o homem que alegava ser o seu irmão. O rapaz era um médico que ajudava as pessoas de uma clínica de atendimento gratuito. O suposto irmão de Bruce havia abandonado o processo de reconhecimento de paternidade, muito porque ele não tinha nenhum objetivo de se apossar da fortuna da família Wayne, visto tudo que essa fortuna gerou e o que era a figura do Bruce Wayne, uma figura pública que estava sempre sendo uma notícia negativa para Gotham. Mas no fim, o outro motivo é que seus advogados estavam escondendo algo dele. O teste de DNA havia sido feito. Ele não era realmente filho de Thomas Wayne. Bruce encontra Leslie e fala sobre o que aconteceu, destacando que realmente ele não tinha um irmão. Mas ainda assim haviam muitas coisas que ele precisava fazer para resolver sua vida. Ainda existiam coisas ruins que ele tinha feito, envolvendo Failsafe ou mesmo que ele tinha tramado contra Jason Todd, bem como os problemas que o Gordon havia feito em sua vida. Mas Leslie ressalta que Bruce deveria ver Jim como um amigo. Por mais que ele errasse, ainda assim ele era um humano.
e Bruce deveria tratá-lo como um humano. Batman então visita Gordon e discute os últimos acontecimentos de Gotham. A Corte das Corujas havia recuado, o Chapeleiro Louco estava quieto e o Charada havia saído da prisão depois de pagar fiança. Nosso protagonista chega a questionar se Gordon ainda estava vendo a Koyuko, recebendo a resposta que não. Ela não estava mais falando com ele. Gordon admite que nunca deveria ter se envolvido com ela. No momento ele pensava em voltar para a força policial, por mais que soubesse que ele iria sofrer nas mãos do comissário Savage, sendo que Batman apoia essa decisão. Com o Bullock demitido, era necessário alguém de confiança dentro da força policial. Gordon ainda tinha suas dúvidas se realmente ele era de confiança. Ele duvidava se realmente estava sendo controlado pelo Charada quando atirou no prefeito Nakano. Mas nesse mesmo momento, Batman recebe uma chamada de um crime. Antes de sair, ele fala que erros acontecem, pois todos nós somos humanos, mas que bastava que eles tentassem ser bons homens. E antes de continuar aquele jabazinho básico, se você gosta do projeto Caverna do Morcego, você pode apoiar fazendo suas compras através dos links comissionados, links da Amazon, Panini, Mundos Infinitos, Magazine Luiza, Comics Signature. Dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo. Participe dos grupos de descontos tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Então, se você for fazer suas compras nessas lojas citadas, de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. Meu muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. Uma trama que o Chip Zdarsky quis trazer então a discussão envolvendo erros, de como as pessoas tendem a errar em algum momento da sua vida. Mas isso não quer dizer que elas são pessoas ruins, que de alguma maneira todos estão tentando serem boas pessoas. Mais ou menos é o resumo que ele fala aqui, tendo em vista os erros cometidos pelo Gordon, né, ao tentar pegar a esposa do Nakano. Ele acabou, de certa maneira, cometendo um crime também, um assassinato, por mais que ele tivesse sido supostamente controlado pelo Charada. Você tem o fato do Bruce Wayne também cometendo alguns atos de violência, por mais que ele tentasse também ser uma boa pessoa ajudando Gotham City como um todo. Você teve toda a construção da propaganda russa ao falar mal do que envolve, então, o capitalismo dos Estados Unidos aqui. Eu achei esse plano meio bizarro por parte dos russos, usarem a Corte das Corujas. Inclusive eu achei um ponto um pouco fraco envolvendo isso, né? Como é que os russos conseguem se apropriar facilmente da Corte das Corujas para pôr em prática os seus planos? Eu entendo que é interessante você colocar realmente Gotham City como um exemplo de uma péssima cidade para você falar sobre os Estados Unidos. Veja só como Gotham City, essa cidade podre, acaba sendo o modelo do que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um grande país de podridão. E lembrando, quando você fala do universo DC, Gotham City parece uma espécie de Nova York também, né? Ela representa muito essa cidade muito famosa dos Estados Unidos. Então existe esse link tentando ser feito aqui. Você tem o Bruce Wayne lutando para melhorar a cidade, mas aí você tem então os russos trazendo essa propaganda aí bizarra, falando mal do trabalho do próprio Bruce Wayne. É uma tentativa de discurso interessante criada aqui, mas ao mesmo tempo eu acho estranho como é feito envolvendo o trabalho com a Corte das Corujas, né? Achei que a corte foi dominada facilmente pelos russos, mas tudo bem, né? O propósito aqui foi entendido por parte do que o Zdarsky queria fazer. Até porque pode parecer um discurso meio estranho, meio bizarro, mas ao mesmo tempo é uma coisa que aconteceu realmente, né, dentro do nosso mundinho aqui, né? Russos tentando manipular eleições, ao mesmo tempo você vê essas discussões bizarras de capitalismo versus socialismo, que tudo que você faz ali que é um pouco mais humanitário é uma tentativa de proliferar o mal que envolve o socialismo. É uma conversa que você entra hoje no Twitter, no Facebook, vai ter um maluco falando isso. Então você traz um pouco do que é essa conversa bizarra que você vê nas redes sociais pro Batman tratar disso. Então eu achei ok você ir por esse caminho. Por mais que, obviamente, o Zdarsky ele não fez aqui um aprofundamento gigantesco para discutir muito esse discurso. Ele fica um pouco raso, convenhamos. Mas ainda assim, acho que às vezes é cabível você trazer um pouco disso para você ver o Batman lidando com essa situação toda. E aqui, na verdade, você tem um escalonamento das coisas, porque o Homem-Morcego está lidando com uma possível terceira guerra mundial, visto as atitudes dos russos. Então acho que por esse ponto valeu a tentativa do Zdarsky, por mais que eu acredito que realmente você não teve um grande aprofundamento. Mas o que eu tenho a destacar para vocês aqui é que eu gostei muito do trabalho feito pelo Jorge Jimenez, porque nós temos aqui altas cenas de ação que tem um belíssimo storytelling por parte do desenhista, convenhamos. Você tem a divisão aqui das páginas pelos desenhistas, né? Nós temos dois, na verdade. O Jimenez e ao mesmo tempo o Tony S. Daniel. Não sou tão fã do Tony S. Daniel, por mais que ele faz um trabalho que é ok aqui. O lance todo é que o Zdarsky, ele já não queria fazer esse último arco aqui, né? Ele ia cair fora depois do que envolvia os trabalhos com Failsafe, mas a DC pediu
Pra ele fazer mais um arco, pelo menos, pra eles conseguirem depois achar uma equipe pra continuar a revista principal do Homem-Morcego. Aí então que o Zdarsky bolou essa ideia pra dar uma última história pro Jorge Jimenez desenhar do começo ao fim. Era uma espécie de parceria que o Zdarsky tinha para trazer um presente pro amigo dele. Entretanto, a DC quis lançar toda essa história meio que rapidamente, quase que semanalmente, ou no máximo quinzenalmente, por isso você teve vários desenhistas tendo que aparecer no arco. Então você viu o Tony S. Daniel aparecendo, o Jorge Fornes, o Carmine Giandomenico, toda essa galera ajudando a fazer todo esse trabalho aqui. E não são desenhistas ruins, só o Tony Daniel que eu não gosto muito. Mas o Jorge Fornes fez um trabalho fantástico. O Carmine Giandomenico também faz um trabalho legal, já tinha trabalhado com o Zdarsky anteriormente em Batman Cavaleiro. Mas ainda assim o Zdarsky queria ter feito um trabalho focado pros Jimenez brilhar aqui. Ele não conseguiu trabalhar com todas as edições, mas no pouco, ou nas edições que nós temos o Jimenez aqui fazendo a sua arte, o cara faz de uma maneira fantástica. Toda a cena que envolve o Batman indo pro avião então do russo, do Leonard Cole, e combatendo os russos, tentando pousar o avião lá e conseguindo na verdade, pô, são muito bem feitas. O momento que o Batman então pousa o avião lá, que é uma coisa bem massa velho, que assim, na realidade não seria daquela maneira, né? O Batman não conseguiria sobreviver ali pousando o avião daquela forma. Mas quando ele consegue pousar o avião, ele pula pela janela do avião, já jogando batarangue, você vê o batarangue saindo da página. Pô, que cena fantástica desenhada pelo Jimenez. É realmente um cara que tem uma narrativa que consegue engrandecer todos os momentos de ação aqui. O traço dele favorece muito, né? A narrativa dele favorece demais esses momentos com o Batman. Ele caiu na porrada também com o Capitão Estrela, o Comandante Estrela, que na verdade é o KGBista, também foi um momento interessante. Por mais que o KGBista, né, aqui falando um pouco da parte do roteiro, não brilhou tanto também, né? Não foi um personagem que chamou tanta atenção, né? Como você fala da União Soviética, ou melhor, aqui dos russos, né? Você tem então o KGBista ali fazendo parte dessa história, mas o entrelaçamento dele com o Batman pouco se destaca, você não entra nos pormenores do que envolve a relação desses dois personagens, então fica uma coisa meio apagada, mas toda a batalha dele com o Batman no traço Jimenez é legal. Eu gostei bastante. E aí que você tem todo o encerramento envolvendo outro plot criado pelo Zdarsky, que é o suposto irmão do Batman. Pô, será que realmente o Batman tinha um irmão? No final das contas a gente sabia para onde esse caminho terminaria, que é o fato que não. O suposto irmão não é realmente um irmão. É um personagem, um plot que ele foi jogado na tentativa de você criar então toda essa discussão do Bruce Wayne e sua índole perante Gotham City, coisa nesse sentido. Era a intenção de você minar o poderio do Bruce Wayne com o seu novo curso humanitário que era traçado em Gotham City. É o Corte das Corujas lidando dessa forma. Enfim, eu achei que esse era o plot mais fraco de todo esse arco, porque você sabia que a tentativa dessa conversa iria ser encerrada com, né, o irmão não existindo realmente. Então é uma coisa que fica por isso mesmo, mas aqui na conversa que a gente viu do Bruce com esse rapaz que era pra ser o irmão dele, você vê esse comentário sobre a questão dos erros, sobre o que o Bruce Wayne representava pra Gotham City, né, de todas as atitudes erradas que ele passava pro público, que no final das contas vai se resumir nisso, né, que o Batman é o cara que pode errar muitas vezes, inclusive pelo Bruce Wayne, mas que ainda assim ele tenta ser uma boa pessoa, que no final das contas ele é humano, todo humano erra, mas ainda assim você tem que enxergar as qualidades, as virtudes que algumas pessoas tentam trazer para sua vida e para a vida das outras pessoas. Isso se resume também à conversa que a gente vê dele com o Gordon, que o Gordon fez umas besteiras fortes nesse arco, convenhamos, mas ainda assim era ele tentando fazer algo bom para algumas pessoas. No final das contas, depois de toda essa corrida do Zdarsky, algumas coisas ainda sobraram da fase dele. Nós temos aí no Comissário Savage em Gotham City, isso é uma coisa que eu acho imperdoável, colocar esse vilão da DC como comissário de polícia em Gotham. Meu Deus, se foi uma ideia do Zdarsky, horrível. Se não foi coisa dele, foi do editorial, ainda é horrível, espero que mudem logo esse negócio. Pelo menos eles plantaram a semente do conceito disso, que é o Gordon voltando pra polícia. Possivelmente ele vai sofrer na mão do Comissário Savage, mas daqui a pouco ele volta a ser o comissário, né? Então pouco a pouco eles estão voltando com o Gordon aí pra ser o líder da polícia da cidade. E quando o Gordon entrar, ele traz de volta o Bullock, né? Vai ser resolvido facilmente isso aí. Acho que talvez esse é o ponto mais crítico que eu diria envolvendo a fase de Zdarsky. Me parece que o Savage foi algo que o editorial pediu realmente, né? Porque ele apareceu em Gotham War,
O Zdarsky teve que lidar com esse personagem aí, colocou dessa maneira e seja o que Deus quiser. Pelo menos tivemos um arco um pouco mais urbano e político pra discutir aqui o Batman, né? Eu gostei um pouco desse arco, né? Tem seus problemas negativos ali, tem as suas complicações, mas ainda assim eu acho que, levando em consideração o último arco, que foi do Failsafe, eu achei esse melhor. E a fase dos Zdarsky, ele tem pontos altos e baixos, algumas discussões relevantes, algumas discussões legais, outras meio problemáticas. Você se estendeu em algumas coisas que não foram legais, conforme eu destaco tudo que envolve lá o Zur-En-Arrh com o Failsafe, aquele arco lá da prisão sombria ficou bem fraco. Mas pelo menos disso nós vemos então o Batman voltando a ser o bilionário em Gotham City, você vendo ele tentar ajudar Gotham de outra maneira. Nós tivemos algumas resoluções legais no que envolve esse trabalho com os Zdarsky. Mas ainda assim a gente pode falar que foi uma fase que talvez não seja tão memorável. Houveram algumas tentativas legais de você fazer continuidade de plots interessantes. Eu acho que o plot do Zur-En-Arrh é um bom plot, mas a execução disso foi se perdendo com o passar do tempo. A viagem do Batman pelo Bativerso também foi uma coisa divertida, eu gostei da ideia toda, né? Por mais que algumas execuções novamente ficaram meio aguadas. Gotham War foi o maior problema do nosso querido Zdarsky, né? Bem como o Coringa no 1, eu achei muito fraco esse negócio, teve toda a polêmica envolvendo lá IA com a arte do André Sorrentino, e depois disso a gente foi vendo uma queda ali dentro de toda essa fase especificamente. Mas pro final de todo esse trabalho do Zdarsky, a gente viu algumas coisas boas aparecendo. As edições one-shots que ele trabalhou lá, como por exemplo o clone do Bruce, e ao mesmo tempo o bandido que sabia a identidade do Batman, foram boas histórias, foram histórias legais de você ver uma conversa sobre o que o Batman representa. Então eu gostei dessas edições, não tenho o que reclamar. Então no final das contas eu acredito que o Zdarsky poderia ter sido melhor, ele poderia ter trazido algumas discussões um pouco melhores, inclusive nesse último arco. Tem algumas coisas que eu acho que ficaram muito superficiais, mas ainda assim eu gostei da tentativa dele de dar continuidade a plots que são tanto quanto bizarros com o Homem-Morcego. Eu acho que ele até tentou alguma coisa diferente com o Batman, e às vezes o diferente pode ser bom, né? Pode ser bom e pode ser ruim, dependendo da maneira como você lida. Mas ainda assim, eu diria pra vocês que foi um run assim interessante na medida do possível. Eu faria um comparativo do trabalho dele com o que foi o trabalho do Scott Snyder nos Novos 52, que começava interessante e terminava sempre meio mais ou menos os arcos dele. Pois é, foi mais ou menos um caminho parecido aqui. Você teve inclusive a revista vendendo bem nesse meio tempo todo aí, só mais pro final agora, inclusive com a chegada do Absolute Batman, que a revista deu uma caída nos tops da vida aí. Mas ainda assim, o trabalho vendeu bastante, foi o título mais vendido de 2023, por exemplo. Então o Zdarsky conseguiu segurar a peteca, ainda mais quando você tinha grandes desenhistas trabalhando com o roteirista. Então eu acho que realmente a gente teve aqui o Zdarsky repetindo o que foi os Novos 52 na medida do possível, né? Os Novos 52 foi mais pop na época, até por causa do relançamento. O relançamento do universo assim como um todo chamou muita atenção, mas eu acredito que se você pensar friamente, você vê algo parecido sendo elaborado. Ainda mais quando o Zdarsky levou em consideração muitas coisas dos 952 criadas pelo Scott Snyder para seguir nos seus runs, ou melhor, nos seus arcos, né? Então eu diria que a comparação poderia ser um pouco justa. Realmente aí nós tivemos coisas que poderiam ser bacanas, melhores, mas que vão falhando com o passar das tramas elaboradas. Mas é isso, ponto final em mais um trabalho aqui, né, na continuidade das nossas observações envolvendo as fases dos nossos roteiristas com o Homem-Morcego. Agora é voltar para Batman Silêncio. Mês que vem Batman Silêncio 2 chega, meus amigos. Olha, essa aventura vai ser divertida, hein? Estou pagando pra ver, mas vamos que vamos, né? Fã de Batman não larga o osso, continua lá, seja o que for. Mas o que você achou da revistinha? Gostou desse arco final? Não gostou? Comente aqui embaixo. E lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Já que a gente falou da revista principal do Batman, sempre recomendo você dar uma olhadinha na minha playlist com resenhas e resumos das edições todo mês, né? Todo mês estou falando da revista principal do personagem aqui no canal. Dá uma olhadinha lá. E além do mais, comentei recentemente a chegada do Robin Dick Grayson no universo Arkham. Sim, Batman Arkham Shadow tem uma cena pós-créditos que mostra a origem do rapaz nesse universo. Dá uma olhadinha como é que foi tudo isso. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.